a pastora falando aqui que semana passada vocês oraram. E essa semana Deus respondeu. Quem fez o milagre? Não foi a pastora, não foi os irmãos, mas foi o Espírito Santo. Aleluia. E é isso que nós não podemos perder nesse tempo. E é isso que nós não podemos deixar morrer nesse tempo. Um tempo em que a tecnologia avança, um tempo em que nós temos Instagram, Facebook, redes sociais, em que nós podemos conversar com pessoas lá do outro lado do planeta em apenas um clique. E muitas vezes nós esquecemos de falar com o Rei da Glória 5 minutos, dobrando os nossos joelhos. E é isso que faz a diferença. Como o pastor falou, esse ano eu vou para a convenção e o pastor já me chamou, o pastor Juarez me chamou umas 2 ou 3 vezes, perguntando: filho, você quer ir? E no coração, glória, ele deseja isso. Aleluia. E eu falei: Senhor, é tu que sabes a hora e o momento. E essa semana, de novo, ele me chama minha esposa e fala: filho, você quer ir? E eu falei: eu vou. Aí ele chama ela e começa a conversar. E quando a gente fala de ministério, a gente fala de sair para a obra, é renúncia, é desafio. E quando o pastor falou: mas você vai, filho? Eu falei: sim, pastor, eu estou à disposição. Hoje eu estou trabalhando no banco, salário bom, a estrutura é boa, mas deve haver renúncia. E vindo de lá para cá, vindo de Leão para cá, eu parei para meditar, lembrei do pastor Edson, lembrei do Jonathan, no começo do ministério, quando eles chegaram em Ivaí. A igreja ainda era uma igreja pequena, a igreja onde é hoje estava em fase de construção, e eu lembro que o pastor, o pastor, o Jonathan, a minha mãe, nós íamos para a roça para colher feijão, porque a igreja arrecadava, que entrava na igreja, só dava para manter a igreja. E eu vi o pastor, muitas vezes, em cima de um saco, arrancando feijão, para levar sustento para dentro de casa, para manter a obra de pé. E hoje, eu fico muito feliz, de muitos anos depois, eu chegar aqui, ver uma igreja cheia, irmãos abençoados, uma igreja avivada. Isso me alegra, isso me motiva, isso me incentiva. Porque eu sei que é um preço que é a ser pagado. Mas que recompensa não é um homem que recompensa. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos para o texto? Vamos para a mensagem e vamos para a palavra. Aleluia. Quando nós olhamos para o texto de 1 Samuel, capítulo número 4, nós vemos que Israel estava em guerra contra os filisteus. Israel estava passando por um momento de luta, por um momento de dificuldade contra o povo de Israel. E então eles levantam os homens e eles vão à guerra contra os filisteus. Eles preparam seus melhores homens, seus cavalos, preparam suas armas e vão à luta contra os filisteus. Mas diz a história em que o povo ele não estava mais dando valor à presença do Senhor. A Bíblia diz que o templo já havia sido profanado, a presença de Deus havia sido profanada, e eles buscavam a Deus apenas por prazer. Só vou buscar Deus quando eu preciso. E não adoravam, e não estavam na presença de Deus em todo momento, porque Ele era Deus. Diz a história então que eles vão contra os filisteus, e quando eles vão lutar lá, eles começam a perder a luta, começam a perder a batalha. Eles dizem: vamos pegar a arca da aliança, porque quando a arca está aqui, nós vencemos. Diz a história então que eles pegam a arca e levam para a batalha. Quando eles levam a arca lá, diz a história que os filisteus acabam derrotando o povo de Israel.
e levam a arca embora. Os filhos do sacerdote, Ofni e Finéias, eles acabam morrendo. E um moço foge da guerra, chega até ele e fala: olha, ele, aconteceu o pior. Os seus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram ao fio da espada. Eles acabaram morrendo na guerra. E o pior, a nossa arca, a arca da aliança, foi tomada. Diz a história que ele já estava cego, não enxergava mais, não estava mais vendo, e já estava... ele era gordo, e diz então que ele toma um susto, ele cai e acaba quebrando o pescoço e morrendo. E na mesma hora, uma das noras estava grávida, e quando ela ouve a notícia, ela está dando à luz, está em trabalho de parto, nasce um filho, e ela diz, chama aquele filho de Cabô, que significa: foi-se a glória de Israel. Acabou a glória de Israel. E então, diz a história que ela acaba falecendo, ela morre, e aquele jovem cresce com aquele nome. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãos. Sobre a presença de Deus. Se nós olharmos para esse texto, olharmos desde quando a arca foi criada, ela foi criada simbolizando a presença de Deus. Aonde estava a arca, havia vitória. Aonde estava a arca, havia bênção. Aonde estava a arca, estava a presença de Deus. Só que Israel não estava buscando a presença de Deus, como eu disse anteriormente, porque ele era Deus, mas sim apenas por desejo. Preciso de alguma coisa, eu vou buscar Deus. E hoje nós vemos a necessidade, como eu falei no início, de buscarmos a presença de Deus. A necessidade de ter a glória de Deus conosco, de ter a presença de Deus conosco. E durante essa mensagem nós vamos andar um pouco sobre a Bíblia. E o primeiro ponto que nós olhamos na Bíblia Sagrada, que Deus sempre quis mostrar. Deus sempre quis revelar ao homem a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Mas muitas vezes o homem fugiu. O primeiro homem a qual nós vemos que Deus quis manifestar a sua presença, que Deus quis manifestar a sua glória, está em Êxodo, capítulo 3, verso 1. A Bíblia diz que Deus revela, que Deus mostra a sua glória a Moisés. Diz a história que Moisés havia fugido do Egito, estava apacentando poucas ovelhas do seu sogro. De repente ele vai por um caminho e ele vê uma sarça pegando fogo. E ele olha aquela sarça e aquela sarça não se consumia. E daquela sarça saiu uma voz dizendo: vem, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando, santo é. Ou seja, Deus já estava se manifestando para o homem em meio ao deserto, em meio à provação, cuidando de poucas ovelhas. E essa é uma lição muito valiosa para quem está começando o ministério, para você que é líder, seja do departamento que for. Você pode estar no meio do deserto, apacentando poucas ovelhas. Você pode dizer: mas meu rebanho ainda é pequeno, meu rebanho ainda não tem muita gente aí. Mas mesmo você estando no deserto, tendo poucas ovelhas, Deus ainda assim vai se manifestar para você. Glória a Deus! No deserto vai dizer: ei, eu sou contigo. E Deus faz o chamado. Deus diz assim para Moisés: olha, Moisés, eu quero te usar, Moisés. E Moisés começa a dizer: ah, Senhor, mas como? Ei, irmão, não tenha medo da chamada, não tenha medo de Deus te chamar. Quando Ele te chama, Ele vai te sustentar, Ele vai te usar. Quando Ele fala para você, quando Ele tem uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Aleluia. A segunda vez em que nós vemos Deus chamar os homens para ver a sua glória, para manifestar a sua glória. Agora, no Novo Testamento, nós podemos pegar como exemplo os discípulos. Diz a história em Mateus 17, a Bíblia diz que estavam ali alguns discípulos e Jesus pega apenas 3 deles, Pedro, Tiago e João. E eles dizem: olha, vem comigo aqui. E diz a história que eles sobem no monte, eles ficam 6 dias lá e começam a orar, começam a clamar, começam a buscar. Diz a história, então, que o rosto de Jesus começa a brilhar mais do que o sol do meio-dia. Eles olham para o lado, eles veem Elias. De repente eles olham de novo, já não conseguem mais olhar para Jesus, porque as suas vestes estavam brancas. Ou seja, Deus estava manifestando a sua presença para os discípulos naquela noite, naquele lugar, porque Ele queria algo diferenciado com aquelas pessoas. Glória a Deus! Ou seja, mas por que é que Deus manifestou a sua presença? Primeiro ponto que nós vemos nesse versículo, diz a história que eles ficaram 6 dias orando e Deus manifestou a sua
presença. Glória a Ou Deus. seja, Deus só vai manifestar a presença dele quando você começar a buscar, quando você começar a clamar. Ele começa a manifestar a presença. Na próxima semana, irmãos, vai ter culto dos homens, vai ter o retiro dos homens. Então você, homem, venha buscar a presença do Senhor, que o Senhor vai se manifestar para você. Você, mulher, venha que Deus vai manifestar a presença dele para você. Deus quer usar, Deus quer capacitar essa geração, irmãos. E não é do nosso jeito. Nós podemos ter a melhor estratégia, podemos ter os melhores livros, podemos ter o melhor dentro da igreja. Mas se não tiver busca do Espírito Santo, se não tiver a presença do Espírito Santo, não funciona. Oh, glória a Deus! Aleluia! E é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia fala. Terceira vez que Deus se manifesta aos homens, nós podemos ver. Foi ao povo de Israel no Monte Sinai, em Êxodo 19. Diz a história que Moisés ele sobe no monte. Ele está subindo no monte. E diz a história que o povo estava embaixo. E diz a história que o monte tremia. E Deus manifestava a sua presença para o povo. Ou seja, Deus sempre quis manifestar. Deus sempre quis mostrar a sua presença. Mas só vai ter a presença de Deus aquele que tem vontade, aquele que busca, aquele que clama, aquele que vai a fundo. Esse sim. Glória a Tem a Deus. presença de Deus se manifestar. Outra pessoa que nós vemos que recebeu a presença de Deus, que recebeu, teve o encontro de Deus, nós vemos em Isaías capítulo de número 6. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entra no templo e se assenta no final do templo. E diz a história que ele vê o trono de Deus, ele vê serafins voando de um lado para o outro. Ou seja, quando morre o rei Uzias, diz a história, se nós olharmos em crônicas, em reis, que Uzias foi um bom rei. Ele conduzia muito bem o povo. Ele ensinava o povo, conduzia o povo no caminho do Senhor. Quando ele morre, diz a história que o reino de Israel começa a entrar em crise, começa a entrar em dificuldade, começa a entrar em decadência. Ou seja, porque não tinha mais a presença do Senhor. Deus não estava mais na direção. Então Isaías, ele entra dentro do templo. E ele começa a orar. De repente, seus olhos são abertos e ele tem aquela visão. Ou seja, no meio da crise, irmão, no meio da dificuldade, Deus vai se revelar para você. No meio da provação, quando o governo é contrário, quando o governo é contra a igreja, quando o governo traz coisas contra a palavra do Senhor. Se você estiver em oração, se você estiver em busca, se você estiver clamando, Deus vai se revelar. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. E para nós, o que impede nós, hoje, de ver a glória de Deus? São alguns pontos que eu quero trazer para os irmãos que nos impedem de ver a glória de Deus. E o primeiro deles é o pecado escondido. Quando tem pecado escondido, pecado não confesso, isso impede a glória de Deus se manifestar na nossa vida. E a condenação chega a nós. E qual nome eu posso usar como referência? Eu posso usar Acã como referência. A Bíblia diz que Deus promete entregar Jericó na mão dos israelitas. Diz a história que eles dão 7 voltas, tocam as buzinas, o muro cai e eles invadem Jericó. E a Bíblia diz que não era para ninguém ficar com nenhum despojo, nada do que fosse daquele lugar. Deus estava dando a cidade, mas não era para eles ficar com aqueles pertences. Diz a história então em que Acã, ele pega uma capa babilônica e prata e ele leva na sua tenda e enterra embaixo da sua tenda, deixa escondido. Diz, olha, quando você daqui, pega essa capa e desenterra e leva. Porque a capa ela era muito valiosa, a capa ela valia muito, era um bem precioso daquela época. Era tecido de primeira linha daquela época. Se nós olharmos, a capa já era babilônica. Já era de um povo totalmente contrário a Deus. E ele queria levar algo que era contra a palavra de Deus, queria carregar
pregar algo que era contra a palavra de Deus. E ele enterra, ele deixa ali, de repente, o povo de Israel animado porque haviam conquistado Jericó, eles dizem agora vamos contra Ai, que é um povo menor, é uma cidade menor, é um povo muito mais fraco, e com certeza nós vamos vencer. E diz a história então que eles arrumam o exército, preparam tudo, e dizem, olha, não vamos mandar todo o exército, porque eles são poucos, vamos mandar só metade do exército, já acabou. E prepara os homens, e eles vão lá. E quando eles chegam lá, diz a história em que eles são derrotados. O povo que era para ter vitória, que venceu inimigos maiores, agora perde para um exército pequenininho. Não tinha significância na época. Aí Josué fala, mas o que é que está acontecendo? Por que está acontecendo? Por que a glória de Deus não se manifestou agora? Aí Deus fala para Josué, olha só Josué, tem algo errado, tem pecado escondido no meio do povo. Diz a história então que eles fazem sorteio, eles chamam os líderes de cada tribo à frente, e eles vão dando passos à frente. De repente, cai minha cama. E ele confessa, diz sim, eu peguei uma capa, eu peguei a prata, eu peguei os pertences e eu escondi dentro da minha cabana, dentro da minha tenda. Então vai lá os outros moços, o Josué manda lá, pegam, tiram, estava lá a capa, a prata, e eles acabam com o fim naqueles itens. E aquele homem que havia pecado, havia trazido consequência ao povo, ele acaba sendo morto. Porque a Bíblia diz que o pecado traz a morte. Você pode muitas vezes ter visto a glória de Deus, ter visto Deus se manifestar, ter visto Deus operar grandes milagres e grandes maravilhas. Mas se você tiver hoje alguma ponta solta, algum fiozinho solto, irmãos, hoje Deus fala, se conserta a linha de oração, arruma a tua tenda, para que a glória possa se manifestar novamente. Para que a presença possa se manifestar novamente na sua vida. E outro homem que nós vemos que fugiu da presença do Senhor, que pecou contra o Senhor porque desobedeceu, foi Jonas. Jonas 1:3, a Bíblia fala, e Deus fala para Jonas, Jonas, é para mim, que lá tem um povo que eu quero ganhar. Lá tem uma nação que precisa ouvir a minha palavra, precisa ouvir a minha voz, precisa se arrepender. E Jonas diz, não, Senhor, eu não vou para Tarsis, eu vou para Tarsis que é melhor, eu vou para o outro lado, o Senhor quer que eu vá para cá, mas eu vou para lá. Diz a história então que ele compra uma passagem, ele entra no navio, ele se esconde dentro do porão do navio, ele fica tranquilo, dentro do navio. De repente, em alto mar, diz a história, e que vem uma grande tempestade, e o barco vai de um lado para o outro. E o capitão, os marinheiros não sabiam mais o que fazer, diziam, vamos ter que jogar as coisas dentro do navio, porque o navio vai afundar. Começam a jogar todas as coisas, começam a tirar as coisas. Quando eles olham dentro lá, está Jonas dormindo, está Jonas deitado. Aí eles acordam Jonas e Jonas diz, não, a culpa é minha, vocês estão perecendo por causa de mim, porque eu desobedeci a Deus. Essa tempestade só está sendo produzida porque eu desobedeci a Deus. Então eles pegam Jonas, lançam para fora, diz a história que imediatamente a tempestade cessa. Vem um grande peixe, pega Jonas. E Jonas fica 3 dias dentro do estômago daquela baleia. E ele começa a orar dentro do ventre. Ele começa a orar, começa a clamar, ele se arrepende do pecado. E dentro daquele lugar, aí vem outros salmos. Salmos de Davi, que diz, aonde eu irei? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir a mais altos céus, tu lá estás. Glória a Deus. Se eu ir ao mais profundo mar, tu também estás lá. Amém. Se eu entrar na caverna, tu também está.
seja, irmãos, quando Deus te chama, quando Deus te escolhe, te dá uma missão, se você fugir, vai ter consequência. Você não vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. E ainda você vai sofrer. Aqueles que estiverem contigo vai sofrer. Então hoje Deus te chama e diz, olha, estou te dando uma missão. Qual é a missão que Deus dá para mim e para você hoje? É Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus deu essa missão para mim e para você. Levar a palavra dele. Levar a mensagem dele. E muitas vezes nós acovardamos, muitas vezes nós escondemos. Mas hoje, irmãos, a glória de Deus vai se manifestar. A presença de Deus vai ser manifesta neste lugar. Você vai ser cheio da presença Glória de Deus. E você vai sair daqui cantando no Espírito. Você vai sair daqui louvando a Deus. Por onde você passar, milagres vão acontecer. Ei, mas primeiro é preciso você entender o teu chamado. É preciso você entender o teu propósito. Quando eu falei do pastor, como ele começou o ministério, e vai sobre isso. Porque quem experimenta a glória de Deus, quem conhece, quem tem a glória de Deus, ele sabe o seu propósito, ele sabe para que foi chamado, e ele não olha para trás. E Deus está te chamando hoje. Glória a Deus. Falando para você, eu vou manifestar a minha glória para você, vou manifestar o meu poder para a sua vida. Aleluia. Segundo ponto que nos impede de ver a glória de Deus é a falta de buscar a Deus. Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Ou seja, irmãos, quando nós não buscamos a Deus, quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, a presença de Deus ela não se manifesta, a glória de Deus não se manifesta. É por isso que nós vamos hoje em algumas igrejas, em alguns lugares, nós não vemos mais Deus operando milagres, Deus manifestando milagres. Por quê? Porque simplesmente nós achamos que como homens nós somos poderosos e temos o conhecimento suficiente para fazer o que queremos. Muitas vezes nós dizemos, não, eu já tenho curso, já fiz vários cursos, já estudei muito. É preciso estudar, é preciso ler, é preciso se aperfeiçoar. Mas não é isso que vai manifestar a glória de Deus. Há uma semana atrás, nós tínhamos o pastor Cantagalli ali na nossa igreja. O pastor Cantagalli ele é PhD. Tem fala várias línguas, tem vários cursos. E se você olha ele falando, ele tem um conhecimento extraordinário. Mas o que faz a diferença na vida dele não é o conhecimento, é a presença de Deus. Glória a Deus. Ele chamou as pessoas para frente e disse, irmãos, nós vamos orar por cura. Eu pergunto, qual das faculdades que ele fez ensinou ele a curar? Qual das faculdades que ele fez ensinou a libertar? Que liberta, que cura, que transforma. Glória a Deus. É a presença de Deus. Você pode ter um PhD, você pode ter o maior curso que for, mas tem a presença do Senhor, tem a presença do Espírito Santo. Nada funciona. É a segunda doutrina da nossa igreja. É o Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo. Aleluia. A alma se rende através do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo revela o coração das outras pessoas. Não é faculdade, não é conhecimento. Você precisa estudar? Precisa. Se aperfeiçoar? Precisa. Mas não é isso que vai fazer diferença na sua vida. Terceiro ponto. Quando nós não adoramos a Deus. Porque quando nós não buscamos a Deus, automaticamente nós deixamos de adorá-lo. Porque só adora aquele que entende o que Deus é. E para você entender quem Deus é, você tem que buscar, você tem que
clamar, você tem que ter relacionamento com Deus. E quem não adora a Deus, o que acontece, irmão? Quem não rende glória a Deus, quem não dá glória a Deus, quem não clama a Deus, quem não vê a glória se manifestar. Em Atos 12, 22 e 23 diz que tinha um homem que era poderoso na terra, que não quis dar glória a Deus, e ele acabou sendo comido de bicho. Ele não quis adorar e acabou sendo devorado por vermes, por bichos, porque não glorificou. E pergunto, irmão, você quer ser comido de bicho essa noite? Não. Então você tem que adorar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E comece a adorar. Abra a tua boca hoje. Glória a Deus. Abra a tua boca hoje e fala, Senhor, me enche da tua presença. Aleluia. Derrama a tua glória, derrama a tua unção sobre a minha vida. E outra coisa que impede a presença de Deus se manifestar. Nós podemos ver em Ezequiel, capítulo 10, verso número 1 ao verso número 22. É um texto bem extenso e eu não vou ler aqui, que é a idolatria. Diz a história que o povo de Israel estava em idolatria. E no texto vai dizer que Ezequiel viu a glória de Deus se afastando do templo, porque o povo estava em desobediência, o povo estava com o coração duro. E o mesmo Ezequiel escreve no capítulo de número 36, no verso número 26, dizendo que o Senhor vai tirar o coração de pedra, o coração endurecido, o coração idólatra, e vai colocar um coração de carne, para que a presença do Senhor possa se manifestar. E hoje, em nossos dias, é muito fácil nós cometemos idolatrias. Não precisa hoje eu me dobrar diante de uma imagem. Às vezes, quando eu troco tempo de relacionamento com Deus pelo meu celular, isso é um tipo de idolatria. Quando eu troco meu tempo com Deus por qualquer outra coisa, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, ou qualquer outra coisa, isso é idolatria. A Bíblia não proíbe você decidir o jogo, a Bíblia não proíbe isso. Mas a partir do momento em que isso toma o lugar de Deus, se torna idolatria. E Deus não se manifesta no meio da idolatria. Mas, irmãos, o que nós podemos fazer para que a presença de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta em nossas vidas? Primeira coisa, o santuário deve estar limpo. 1 Coríntios 6,19, ele diz que nós somos o santuário. Outras versões vão dizer o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós temos que estar em santidade. Nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo para que ele se manifeste. Segundo ponto, Hebreus 12, 14 e 15 diz que sem santidade ninguém verá Deus. Se você não vive em santidade, você não vai ver a Deus. Se você não vê a Deus, você não vai ter a presença dele. Você não vai ter a glória dele. Então, para que possamos ver a presença de Deus se manifestar, primeiro ponto, temos que estar limpos. Segundo ponto, temos que viver em santidade. Nós devemos adorá-lo na sua grandeza. Salmo 66 diz que nós devemos adorar a Deus em sua grandeza. E nós devemos clamar pela sua glória. Aleluia. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciai coisas grandes e firmes que não sabes. Mas para que ele possa responder, para que ele possa se manifestar, você tem que clamar. Enquanto nós ficamos calados, enquanto nós trocamos nosso tempo com Deus por outras coisas, Deus não se manifesta. Terceiro ponto, nós temos que perseverar na busca de Deus e ser como a igreja primitiva. Se nós olharmos para Hebreus, capítulo de número 10, verso 35 ao 39, diz que Deus deu para nós um espírito de coragem, para que nós perseveremos, para
que nós ande diante da presença do Senhor. E não para que nós recuemos, mas para que nós persevere e não olhe para trás. E Atos 2:42 a 47, ele diz: e a igreja primitiva, eles permaneciam unânimes em oração, busca do Espírito Santo, na palavra e na doutrina dos apóstolos. Se nós olharmos a igreja primitiva, eles enfrentaram guerras, enfrentaram ursos, enfrentaram leões, enfrentaram o Império de Roma, foram apedrejados, esquartejados, crucificados de ponta cabeça. Mas a igreja crescia, permanecia. Por quê? Porque eles estavam como igreja em oração. Eles estavam como igreja clamando e buscando a presença do Senhor. Quem sabe hoje o Senhor está dizendo para você: ora, filho, se lembra daquele momento que você dobrava o teu joelho na beira da tua cama e começava a clamar. E hoje você não tem mais esse tempo. Lembra daquele momento que você, todas as refeições, você se sentava e falava: Senhor, eu te agradeço por esse momento. Nem isso hoje nós fazemos mais. Nós queremos, muitas vezes, impactar a geração com os nossos conhecimentos, mas sem a presença do Senhor, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nada. Quando nós sentimos a glória de Deus em nossa vida, nós somos transformados. Nós ficamos convictos da nossa chamada, do nosso propósito, da grandeza de Deus e do seu poderio. Que hoje você não faça como Israel fez lá no início do texto. Enfrentar as tuas guerras e somente na hora da guerra lembrar da presença do Senhor. Quando já está tudo contra você, aí você se lembrar: agora eu tenho Deus. E você vai buscar a presença do Senhor. Aí pode ser tarde. Aí você pode perder a presença do Senhor. Nós estamos na terra, nós estamos em guerra. E o exército, para estar em guerra, ele tem que estar preparado. Quando eu servi, tinha uma frase no batalhão, dizendo: o exército pode ter 100 anos, mas ele não pode ficar nem um dia sem estar preparado para a guerra. Ele pode ficar 100 anos sem ser usado, mas não pode ficar nem um dia sem estar preparado para a guerra. Se nós olharmos para o que Paulo diz, ele diz que nós estamos em guerra todos os dias. O inimigo está nos cercando todos os dias. E se nós tentarmos usar estratégias materiais para vencer algo espiritual, não vai funcionar. Se nós tentarmos usar algo físico contra algo espiritual, não funciona, não dá certo, não vai dar frente. Então, que o Espírito Santo hoje possa revestir você, igreja. Você, líder, que o Espírito Santo hoje possa te encher da presença. Para que você possa dizer: Senhor, eu estou preparado para a luta. Eu estou preparado para a guerra. Eu estou preparado para a batalha. Senhor, o inimigo pode se levantar, mas eu estou revestido da tua presença, Senhor. Eu não vou esperar o inimigo vir tomar a tua presença de mim. Eu não vou esperar, Senhor, o inimigo arrancar a tua presença, arrancar a árvore de mim, Senhor, para que eu possa dizer: a foi-se a glória de Deus na minha vida. Você pode estar passando por luta, você pode estar passando por provação, você pode estar no meio do deserto, mas no meio do deserto Deus está te chamando, dizendo: filho, eu tenho uma chamada, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho algo para você. Você pode dizer: mas Senhor, como é que eu vou fazer? O Senhor diz: vai, apenas confia na minha palavra. O Senhor já te deu a palavra, o Senhor já te deu a direção. Filipenses diz que nós somos mais do que vencedores, ou seja, você já é vencedor em Cristo Jesus. Então confia,
vai, cumpra a tua chamada, Nome de cumpra o teu Jesus. ministério, mas cumpra com excelência. Para você fazer um ministério com excelência, você tem que estar na presença Aleluia. do Senhor, você tem que clamar ao Senhor. Eu te convido agora, irmão, a nós juntos buscarmos a presença do Senhor. Se coloque de pé, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar agora